parceiro de conversa, de bate-papo, parceiro de natação. Ele é um manauara, sabe fazer um tambaqui como ninguém. Um dia ele fez um tambaqui de 18 quilos. E eu comi, viu? O bicho é gorduroso, mas é bom, né? Tambaqui, peixe, é saudável, vale a pena. Um homem de Deus, a gente já teve muita história juntos e é um prazer muito grande tê-lo aqui. Depois ele pode também apresentar o time que está ali, tá certo? Então o tempo é seu e que a Igreja de Jesus possa abençoar esse servo do Senhor através de uma atenção especial, fazendo aquelas duas perguntinhas, né? O que Deus vai me dizer e o que eu vou fazer a respeito. Deus abençoe. Obrigado. Muito obrigado, Armando. Boa noite, eu sou Luiz Pedro Neto. Sou neto para os amigos. Sou um discípulo de Jesus em processo de restauração. E eu quero que você ouça um pouquinho, porque disso vai também ter um pouco da minha história hoje à noite. Eu fui um pastor ferido e caído que ficou no fundo do poço. Mas a graça de Jesus me alcançou no mais profundo abismo da minha alma ferida. Ele me tirou de lá usando minha família, usando os meus amigos e a Igreja de Jesus. Ele me deu uma segunda chance. E por isso eu estou aqui. A Ele, o meu restaurador fiel, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quero fazer os agradecimentos, se puder botar o slide. Eu quero começar com os agradecimentos. Eu quero agradecer, e em nome da minha família, aqui para vocês conhecerem a minha família. Marili, minha esposa, Natanael, meu filho, Rebeca, minha filha, e meus netos, Theo, o mais velho, e Gael. E aí, como o filho é palmeirense, o aniversário foi todo de verde, eu tive que botar uma camisa verde. E ali eu com 3 dos meus irmãos, a minha mãe, uma senhorinha de 87 anos, que nos últimos 2 anos ficou completamente cega, precisando dos nossos cuidados, mas uma serva de Deus, uma pessoa de oração que ama o Senhor e continua firme servindo a Ele. Em nome da minha família, eu quero agradecer a IBC, e eu quero começar de trás para frente. Eu quero agradecer a boa acolhida na casa do Sávio, e de Ivânia, e dos pequenos. Eu estou muito bem recebido, devidamente amado ali, profundamente amado. Muito obrigado. Mas não tem como deixar de mencionar uma coisa que aconteceu. Na realidade, 2 abraços que eu recebi hoje. Eu quero agradecer a Deus por isso e reconhecer a vida dessas pessoas. Hoje pela manhã eu fui abraçado por um membro dessa igreja, um irmão amado, que fazia algum tempo que nós nos vimos, na realidade 17 anos. Aquele abraço, o abraço do Maciel, foi muito significativo para mim. E hoje, quando eu estava aqui esperando a equipe, eu fui abraçado pelo Amarílio e pela TT. Eu tenho boas histórias com vocês. Quero agradecer a Deus e agradeço a Deus a acolhida que eu recebi ao longo do tempo aqui, vindo à IBC, sendo recebido por 2 casais preciosos. O Renato e a Esther, o Dr. Castelo e a Raquel, irmãos amados. Preciosos demais que nos acolheram. Se estiver hoje à noite aqui, tem uma família toda especial que eu quero fazer um agradecimento. Em 2006, minha filha, nós ensaiamos uma vinda para Fortaleza. E minha filha foi acolhida por uma família dessa igreja. Solon, Elitânia, Anne e Solon Filho. Se estiverem aqui, eu quero dizer muito obrigado a vocês. Aqueles meses que vocês acolheram minha filha, vocês trataram como própria filha. E como eu sou grato. Eles aprenderam direitinho, Armando. E fomos muito amados. Até hoje a Rebeca tem gratidão. E disse ela mesma, agradeça a eles, dê um abraço em Armando e Elô. Eu fico feliz por isso. Eu fui convidado para vir trazer uma palavra, mas também rememorar. E rememorar é falar um pouco do meu relacionamento, da minha relação com Armando e automaticamente, obviamente, com essa igreja. Então eu gostaria que colocasse o slide que estão aí, o rememorando, que eu vou destacar algumas coisas desta data. Em 1983, eu era seminarista do último ano e era a consagração do Armando. Para quem não sabe, uma consagração de pastor
nos moldes bem tradicionais dos batistas regulares, principalmente a nossa herança doutrinária eclesiástica vem dessa denominação. É o momento em que o pastor é inquirido em toda a sua convicção doutrinária. E nós viemos do seminário com um professor que queria que nós, alunos do curso de bacharel em teologia, conhecêssemos como era um concílio para a ordenação de um pastor. E um pastor de quilate. Aí é nós, né? Era assim que o seu Tomé falava para a gente: vocês vão lá. Sabe, Armando, eu não me lembro de nenhuma pergunta que foi feita a você e de nenhuma resposta. Eu não me lembro. Mas eu sou grato a Deus, porque mesmo não lembrando de nada, o que nos marca é que entre nós começou uma relação de amizade. Por isso eu estou aqui, por conta da nossa relação de amizade. E eu sou grato a Deus por ser lembrado e ser convidado para estar aqui. Para mim, hoje é um presente. Eu hoje estou numa igreja da Convenção Batista, a primeira igreja batista, e nessa igreja hoje é comemorado o Dia do Pastor. E para mim, eu disse hoje para o Senhor: muito obrigado, Deus, por esse presente. Eu estou recebendo de Deus um presente, nos meus 39 anos de pastorado, um presente singular. E eu queria fazer uma coisa em 30 segundos. Eu queria que essa igreja fizesse algo pelos pastores agora. Eu gostaria que os pastores da igreja ficassem em pé. Todos os pastores da igreja, os pastores reconhecidos como pastores da igreja, ficassem em pé. Tá? Zé Edson, Alcimor, Daniel, Hamilton, Armando, pelo menos esse eu sei que... Não é esse mesmo? É essa? Fiquem de pé, por gentileza. Eu gostaria que os irmãos que estivessem próximos a eles dessem um abraço neles e dessem um versículo bíblico abençoando. E fizessem uma breve oração. E eu quero agora a você que já entregou sua vida a Jesus, que você lembre do dia que você se converteu, aquela pregação, aquele pastor, ou o dia do seu batismo, aquele que lhe batizou. Eu quero que agora você, em nome de Jesus, coloque a vida desse pastor, da sua família, para ele ser abençoado, para ele ser dirigido por Deus, para ele ser guiado por Deus. Em Jeremias 3,15 diz que Deus levantaria pastores que guiariam o seu rebanho com sabedoria. Essa igreja é abençoada por ter pastores que são guiados por Deus, dirigidos por Deus. Eu não vi ninguém se aproximando do Armando nem do Hamilton para dar um abraço e orar por ele. Pode, por gentileza, fazer isso? Eu quero que você, agora, curve a sua cabeça em oração e ore por aquele pastor que você lembra, por um pastor que você lembra. Ore agora, tá bom? Nós vamos em 30 segundos fazer isso. Ora abençoando, pastor Francisco, pastor Antônio, pastor Paulo, o nome que for, ore por ele agora. Abençoe a família dele. Interceda por ele, se ele estiver passando por alguma luta. Faça isso agora. E você vai entender porque eu estou fazendo isso. Não é só porque hoje é o dia do pastor, mas isso tem a ver com a mensagem de hoje, com o que nós vamos falar. Ó Deus, no nome de Jesus, nós abençoamos a vida dos pastores. Realmente temem ao Senhor e que querem guiar a igreja no caminho do Senhor, seguindo a palavra de Deus. Abençoe cada um, dando coragem e firmeza para continuar a jornada. Eu peço, Pai, que a Tua graça seja sobre cada um e que o Teu amor se renove em suas vidas cada dia. A graça multiplicada em suas vidas. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Em 83... Em 83, eu conheci o Armando e começou a amizade. Eu então fui pastor, 84 a 87 lá no norte. E eu só ouvia falar do que estava acontecendo na IBC. As cominós, e algumas coisas. E, meus amados, o pastor Armando fez uma opção para que essa igreja fosse uma igreja, eu vou usar uma expressão, não me entenda mal, fora da caixa, fora do que estava estabelecido. Sonhando alto, pensando que essa igreja poderia ser um impacto na cidade. E para isso, várias coisas tinham que acontecer. Visão de ministério, visão de formas de alcançar a cidade. Foi algo tremendo. Nesse tempo eu só ouvia falar das coisas. Em 87 eu me transfiro para Natal, onde eu moro até hoje. E a nossa amizade se estreitou porque Armando era
um dos membros do conselho do seminário que eu era diretor, ou um dos diretores. Eu era deão de alunos, eu cuidava lá dos alunos, dava aula no seminário e tudo isso. E pelo menos 2 vezes no ano a gente se encontrava. E nos encontrávamos também nas assembleias da Associação de Igrejas Batistas Regulares do Brasil. Nesses encontros, o Armando como bom atacante, eu como, modéstia à parte, um bom goleiro, então era o atacante, e o goleiro, A gente estava garantido no time, e a gente formava time e ganhava esse negócio todo, e aí a amizade foi se fortalecendo. Em 85, o Armando pregou uma mensagem sobre as bases doutrinárias dos batistas regulares, lá em Recife, na nossa Associação das Igrejas. Foi um tempo marcante, foi um tempo precioso e a amizade estreitando. Mas em 1987, em São José dos Campos, numa Assembleia das Igrejas Batistas Regulares, que é de onde essa igreja vem, alguma coisa estava esquisito. Eu era pastor lá no norte, em Boa Vista, Roraima, e eu cheguei para aquela assembleia e notei que algumas pessoas estavam falando da igreja, falando do Armando, e eu achei estranho, eu achava estranho aquilo. Eu ainda não estava no Nordeste, ainda estava lá no Norte, eu vim em julho, e isso foi em janeiro. E era muito esquisito. Eu quero dizer que o que aconteceu? 1989, guarde essa data, já que vocês estão no memorial da IBC. Guarde, isso faz parte da sua história. Em 1989, na Assembleia das Igrejas Batistas Regulares do Brasil, em Belém, houve um levante, uma proposta para a Igreja Batista Central fosse desligada, porque ela tinha práticas e costumes que não condiziam com os princípios daquela associação de igrejas. E não havia queixa quanto à conduta moral do pastor, não havia queixa quanto a questões doutrinárias, mas era sobre práticas. O termo usado era princípios e práticas. Isso é muito vago, mas havia algumas coisas. Quem era cristão naqueles tempos, membro de uma igreja evangélica, vai lembrar que esse é o momento na história da igreja brasileira onde muitas transformações estavam acontecendo. A inologia, Nós estávamos agora saindo dos corinhos para tantos cânticos. Então, o grupo Logos, Na realidade começa com o grupo Elo, depois VPC, ou VPC com o grupo Elo, depois Logos. Tudo isso era uma mudança na igreja. Cantar com ritmos como reggae, nossa, nem pensar. Ter luzes no palco, luzes de várias cores, nem pensar. Fumacinha, nem pensar. Encenação, de jeito nenhum. Claro, tinha umas encenações, sim, tinha alguns que a gente chamava de dramas, mas era bem tradicional, sem esse jogo de luz, sem essas coisas todas. E foi exatamente nisso que se arvoraram para que a igreja, essa igreja, saísse daquela associação de igrejas. Os irmãos acho que devem saber, já viram, alguns têm a camiseta aí que essa igreja é fundada em 59. Então tem toda uma história. Aquele foi um tempo muito doloroso para nós. Eu não posso detalhar tudo, mas com muita tristeza, aquela associação, aquela assembleia da associação de igreja, terminou sendo um mau testemunho. Tal a forma que as coisas aconteceram. Daquela associação, 10 igrejas saíram da associação, fruto daquela assembleia. E o Armando me lembrou hoje que a igreja não foi excluída. Antes de ser excluída na segunda votação, porque na primeira votação não foi votado para ele sair, para a igreja sair, não foi votado o contrário, que a igreja deveria permanecer independente dos costumes e práticas que a igreja tinha. Porque a igreja tinha uma bateria, porque tinha guitarra, porque tinha um som diferente, porque se reunia no hotel. Lembra disso? Porque se reunia no hotel. Isso era questionado. Mas houve uma segunda votação no segundo dia. E nesse dia, então o pastor Armando, que era autorizado pela igreja, ele pediu o desligamento. Então a igreja pediu o desligamento da Assembleia, mas outras igrejas foram excluídas. E anos mais tarde, a minha igreja, eu mesmo, fui excluído. Esse foi um tempo difícil. Foi um tempo muito difícil para mim. Porque eu, naquele tempo, decidi
não ter mais relacionamento com pastores, eu estava muito ferido, porque eu vi de colegas pastores coisas que não eram verdade, eu era caluniado, injuriado, e eu não soube reagir devidamente, eu guardei mágoa no meu coração e eu fiquei profundamente ferido. Profundamente ferido. Em 1900, entre 89 a 92, nós nos aproximamos. Eu comecei a vir para a igreja, trazer irmãos da igreja. Aí o Armando já falou desse retiro foi um retiro, acho que de carnaval. Nós viemos com um grupo, aí foi montado tendas lá no sítio, aquele negócio todo, nós nos reunimos e a gente queria saber o que estava acontecendo com a igreja. Era tudo diferente, a igreja crescendo. Meus amados irmãos, que coisa fantástica, a gente viu o poder de Deus. Eu vi homens transformados como o Renato. Eu cheguei alguns meses depois da conversão do Renato e eu vi o testemunho do Renato e de outros. Eu poderia citar aqui vários nomes de pessoas que eu via o impacto da transformação. Amarílio mesmo, e as canções do Amarílio que ele botava para louvar a Deus. Que coisa marcava a gente. Esse homem é um crente, a gente dizia, esse homem está transformado. Mas não era assim que alguns pensavam. Mas a gente queria aprender isso. E foi aí que nós dissemos para o Armando: rapaz, a gente tem um grupo de pastores que está querendo, a gente quer fazer diferente, a gente quer aprender diferente, vocês são inspiração para nós. E foi aí que surge o EPL. Põe as fotos aí, por gentileza. Olha aí algumas das fotos, só volta um pouquinho. Aquela primeira foto ali. Aquele pessoal da esquerda, praticamente o pessoal da minha igreja que vinha de Natal. É o pessoal da minha igreja, aquele lado esquerdo ali. Aí, como a gente ficava lá no querigma, né? A gente gostava e ficava todo junto, era aquela resenha, né? A gente ficava acomodado lá no querigma. Aí, uma das oficinas oferecidas, saiu eu e Marili ali, ó. Marili e eu ao fundo lá, na foto, né? O Ed e Renê ali ministrando numa das palestras. Pode passar. Aí, no refeitório, pastor Toninho, meu amigo, a gente lá na Palhoça. Foi assim. Foi assim. De 93 a 2005, eu tinha o prazer de ser recebido por essa igreja, amado por essa igreja, cuidado por essa igreja nos dias que eu aqui ficava, aprendendo com essa igreja. Em nome de todos os pastores que foram abençoados, Brasil afora, pela vida de vocês, pelo ministério de vocês, eu quero dizer, muito obrigado, IBC. Muito obrigado, IBC. Vocês não têm ideia de como vocês marcaram a minha vida. Um dos dias, esse homem trouxe aqui, eu me lembro, foi aqui. Eu não me lembro o ano. Ele trouxe o seu pastor na igreja que ele se converteu. Pastor Renato de Oliveira Volpe. Eu sei o nome completo. Trouxe ele aqui. Ele com seus 84 anos. E o Armando honrou aqui nesse auditório. Pastor Renato Volpe, quando disse assim: pastor, olha aqui o fruto do seu ministério. Olha aqui, eu estou aqui, eu sou pastor. E olha aqui, pastor. Lembra disso, Armando? Eu escrevi aqui, Armando. Eu sonho um dia, e eu quero estar aqui. Você, com seus 84, e um discípulo seu fazendo a mesma coisa com você. Eu sonho um dia. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Enquanto eu escrevi essa meditação, me veio uma frase, guarde essa frase. Os homens sem Deus constroem grandes monumentos para ficarem como memoriais seus e tornarem seus nomes célebres. Homens de Deus estabelecem memoriais para que o nome de Deus seja célebre e honrado pelas futuras gerações. É isso que faz o homem de Deus. Não são grandes monumentos, são memoriais. Fiquei impactado semana passada, 78 batismos. Essa igreja cumprindo seu papel no mundo, de fazer discípulos de todas as nações. 78 novos convertidos. Quantos pastores queriam uma congregação com 78 membros hoje? E Deus, na sua graça, permitiu a vocês realizarem isso. Prova de que a igreja
tem proclamado o nome de Jesus, prova de que a igreja continua fazendo discípulos, prova que o evangelho pregado por essa igreja continua sendo o evangelho de Deus. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Escolhi alguns textos para a meditação. Quero que você abra a sua Bíblia. Em Deuteronômio 34, 3 textos que para mim tem ligação com o outro. Deuteronômio 34, Josué capítulo 1 e Josué capítulo 24. São 3 momentos singulares. Deuteronômio 34 é quando Moisés, aos 120 anos, tendo passado 40 anos, levando o povo de Deus, conduzindo o povo de Deus pelo deserto até as portas de Canaã, ele se despede do povo porque é chegado o dia da sua morte. Deus diz para ele: sobe o monte porque você vai morrer hoje, e pronto. Você volta alguns capítulos, Deus já tem inspirado o seu servo, e ele abençoa, antes da sua partida, ele abençoa o povo de Israel. Capítulo 1 de Josué, quando Josué, servo de Moisés, assim conhecido, recebe a missão de entrar na terra e conquistar a terra. E o capítulo 24 é quando, aos 110 anos, Josué, já tendo conquistado a terra, repartido a terra, não completamente, ele então lança um desafio ao povo de Israel, dizendo assim: hoje é o dia de vocês escolherem se vão continuar servindo os deuses desta terra ou de servir ao Senhor. Eu já tomei a decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esses são os 3 textos que eu quero correr por eles nesse tempo que eu tenho. Vamos ler então Êxodo 34. Então Moisés subiu nas campinas de Moabe ao monte Nebo, ao alto do monte Pisga, que está em frente de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, todo Naftali, e a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, a campina do vale de Jericó, cidade das palmeiras até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que daria à descendência deles. Estou permitindo que você a veja com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. O próprio Deus, o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto, de luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e lhe fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou. Como eu disse, chega a hora de Moisés se despedir do povo. E ele dá uma palavra para o povo. Deus o chama Josué em seguida para entrar na terra. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês é que quando pensamos em herança deixada, herança de fé, é que o povo que deixa um legado de fé é o povo que entende a sua identidade espiritual. O povo de Israel é aquele que sabe quem ele é. É o povo que é chamado por Deus. Eles com 70 pessoas descem para o Egito. Lembra quando José estava lá, quando Jacó chamou os seus irmãos, tudo isso, 70 pessoas, eles ficam no Egito por 430 anos. E eles se fortalecem, e o próprio faraó reconhece que eles são um povo, eles são distintos, porque esse é um povo que obedecia à circuncisão, que é fruto da aliança de Deus com Abraão. Esse povo tem crescido, o faraó está preocupado e começa a fustigar o povo, e Deus diz: eu ouvi o lamento do meu povo, e Deus decidiu libertar o seu povo. Deus usa Moisés para isso, para a libertação do povo. Esse povo, quando sai do Egito, ele tem um segundo sinal, que é a Páscoa. Eles deveriam comemorar a Páscoa na saída do Egito, como mostrando que eles tinham uma aliança com o Senhor.
Quando da caminhada no deserto, Deus os faz receber uma lei, princípios que seriam diferentes dos outros povos. Esse povo então tem uma lei diferente. Ainda enquanto eles estão no deserto, Deus diz que eles deveriam construir o tabernáculo. Deus dá ordem para a construção do tabernáculo, e o tabernáculo era a manifestação da presença de Deus. Os outros povos não tinham isso, mas o povo de Israel tem isso. Deus estava presente com eles. E Deus disse também que eles deveriam guardar o sábado. Eles são distintos por conta disso. Eles devem guardar o dia de descanso. Esse é o povo de Deus, que não tem dúvida de ser. É o povo de Deus chamado por Deus. É o povo de Deus que Deus chama de pai, que Deus quer tratar como filho. É o povo de Deus. Em todas as vezes que Deus se revela, estabelecendo a Páscoa, estabelecendo a circuncisão, mandando construir o tabernáculo, dando leis, nós vamos encontrar a expressão: eu sou o Senhor teu Deus. Esse é o povo que tem a Deus como Deus. Ele sabe sua identidade. E como identidade, ser filho de Deus tinha que revelar a santidade. Por isso Deus diz em Levíticos 20, 26, vocês devem ser santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Santidade deveria ser o caráter desse povo. Eles deveriam ser distintos dos povos da terra que eram idólatras. Eles deveriam ser testemunhas para o povo que vivia em trevas, que estava ali ao seu redor. Esse é o povo que sabe sua identidade. Paulo, se referindo aos seus irmãos israelitas, diz no capítulo 9, se você quer entender um pouco da história e o tratar de Deus com o povo de Israel, você precisa ler Romanos 9, 10 e 11. Mas o apóstolo Paulo diz que ele mesmo, ele gostaria de ver os seus irmãos convertidos, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Aí Paulo diz em Romanos 9, versículo 4, são israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todo Deus bendito para sempre. Amém. Esse é o povo distinto. Aí você olha para mim e diz, o que tem a ver conosco, pastor? Tem a ver muita coisa. Porque o apóstolo Pedro diz, na sua carta, se referindo à igreja de Jesus, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que a IBC está aqui e deixando um legado? A IBC está aqui deixando um legado de fé, porque essa igreja tem buscado ser, ao longo destes 40 anos, últimos 40 anos, uma igreja relevante na cidade de Fortaleza. Eu me lembro quando ouvi pela primeira vez o sonho do Armando de Fortaleza para Cristo. Conquistar Fortaleza. Cumprir o seu papel aqui. Esse é o legado para as outras comunidades que vieram aqui muitas vezes buscar inspiração, um modelo, uma forma de ser igreja, que não fosse engessada, tão pouco parecida com o mundo. Ser uma comunidade de fé que pensava fora da caixa, que fizesse diferente. Custou caro principalmente para o pastor de vocês, custou caro para muitos membros dessa igreja que continuam aqui, investindo aqui, sonhando juntos, fazendo juntos, sendo igreja juntos. Custou muito caro. Que legado de fé você mais jovem vai absorver e dizer assim, eu vou passar isso para frente. Olhar os princípios e valores defendidos pela igreja, olhar uma vida de fé dos seus pastores, dos seus líderes, olhar, e como diz o autor aos Hebreus, atentar firmemente para o final da sua vida, imitai a fé que tiveram. Essa é a hora. Essa igreja precisa continuar sendo uma comunidade de fé que tem o Deus santo, justo, fiel, como o seu Deus. Que Jesus Cristo é o Senhor da igreja, não um líder, não um pastor, mas Jesus Cristo, sempre Ele e somente Ele, como diz o apóstolo Paulo, Deus bendito eternamente, amém. A eles pertence o Cristo. Algumas coisas que vocês não têm ideia de que, como povo santo, amante de Deus, zeloso e de boas obras, vocês impactaram nós pastores. Vou contar duas histórias aqui. Nessas vindas para o EPL,
que me marcava e que me marca ainda hoje. Eu falei hoje pela manhã, organização e excelência. Excelência em tudo. Porque estão fazendo para quem? Para Deus, e Ele merece o melhor. Gente, a coisa aqui é de primeira. Não dá para ver que é de primeira? Tudo é de primeira. Maravilha isso. Simplicidade, mas com excelência. Fantástico isso. Chega um dia, depois de um dia desgastante no carrinho aqui, para chegamos atrasados, fomos recebidos na casa de um irmão. Mandaram a gente para casa de um irmão, eu e meu irmão, tocamos a campainha. A campainha tocou, nós nos identificamos, de repente o portão se abriu. Quando o portão se abriu, aquele irmão que ia nos receber, se ajoelhou no meio do jardim. E de mãos para cima ele começou: Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço porque os teus servos chegaram em paz. Eu te agradeço, Senhor, porque me dás o privilégio de acolher na minha casa os teus santos anjos e pastores. Oh Senhor, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E eu e meu irmão ficamos nos entreolhando. O que é isso? É um novo modo de receber da IBC, né? É assim. E aí de pronto aquele irmão pulou, veio, nos abraçou. Ele dava beijo também. Deu beijo na gente, nos fez entrar em sua casa, onde já estava preparado o banquete, e junto com a sua família, nós comungamos aquela noite. Se o irmão Valdo estiver aqui, minha gratidão. Servo de Deus. Lembro dele, não posso esquecer o nome. Um dia estava lá no Querigma, segunda história, estava lá no Querigma. E aí a gente era servido pelos irmãos, e os irmãos tratando a gente bem. Aí tinha um homem com um avental, um rodo e indo no banheiro e limpando e tudo isso. E eu olhava, né? E ele era altão assim, não tinha como não notar aquele homem. Cumprimentando a gente, tratando bem. Eu não conhecia, era gente nova na igreja. Aí depois o Armando me chama de lá e diz: está vendo aquele ali? Ele é um médico. O consultório dele, Mas ele soube do EPL. Ele é novo convertido. Ele disse: eu quero ajudar. Eu não sei nada de Bíblia, eu não posso meditar, mas tem como eu limpar o chão? Não sei se você lembra disso, Armando. Aí está aquele irmão, um médico, fecha o seu consultório e vem trabalhar no EPL, limpando o chão. Estava com rodo e um pano, servindo. Meu Deus, isso é entender quem é Deus, a quem servimos, por que servimos, como servimos. A Ele a honra, a glória e o louvor. Fazer tudo para Ele com excelência. Com excelência. Mas eu quero dizer como atingiu minha vida. Há um ditado na África que diz assim: quando você toca o tambor, você não sabe onde será ouvido o som. Mesmo sendo ministrado aqui, nessa igreja, sobre cuidado com a vida, cuidado com a família, porque essas coisas nós aprendemos aqui, o cuidado integral. Fui ministrado muitos anos aqui. Mas houve um período na minha vida, um tempo muito triste, onde eu não atentei para várias coisas e eu adoeci profundamente. Eu sou um pastor que não se cuidou, e por não me cuidar, eu adoeci física, emocional, financeira, social, relacional e espiritualmente. Entrei numa crise de burnout muito séria que me levou ao fundo do poço. No dia que eu decidi tirar minha vida, eu comecei com pensamento suicida, pensamentos de morte, desejo de morte, pensamento suicida, ideação suicida, mas no dia que eu decidi, Deus, pela sua graça, me tirou do mais profundo abismo da minha alma. Ele fez um milagre, me tirando lá da escuridão onde eu estava. Antes daquele dia, eu decidi ter um tempo com Deus, um retiro com Deus. Mas eu li a Bíblia e Deus não falava comigo. Então, as duas perguntas não faziam nenhum sentido. O que Deus está dizendo para mim e o que eu vou fazer com base nisso? Não tinha nenhum sentido. Eu orava e a minha oração não chegava aos céus. Primeiro dia, foi assim. Segundo dia, do mesmo jeito. E eu em jejum,
e oração e leitura da Bíblia. Levei para o quarto um garrafão de água e em jejum, 3 dias. No final do 2º dia eu estava muito mal e decidido que minha vida não tinha mais sentido. No 3º dia, quando eu comecei a planejar e já estava com tudo preparado, a campainha da casa tocou e a empregada foi me chamar, bateu na porta. E eu disse para ela, eu não quero falar com ninguém. Ela disse, mas o moço disse que quer falar com o senhor. Diga para ele que eu não quero falar com ninguém. Ela voltou uma segunda vez e disse, ele disse que quer falar com o senhor e que o senhor precisa falar com ele. Eu disse, diga para ele que eu não vou falar com ninguém, que ele vai embora, eu falo depois com ele. Na 3ª vez, ela veio uma 3ª vez e disse, ele disse que não sai enquanto não falar com o senhor. E eu disse assim, que cara chato, eu vou despedir ele porque eu tenho algo a fazer que é muito mais importante do que falar com ele. Quando eu saí do quarto, me encontrei no corredor da casa. Estava um irmão da minha igreja que o Espírito de Deus o dirigiu a interromper o seu trajeto para o trabalho e ir caminhando para a minha casa. E a uma distância de 1,5 m, 2 no máximo, ele olha para mim e diz assim, eu vim aqui para dizer que o senhor é um pastor que cuida das ovelhas. O senhor tem cuidado de mim e da minha família. Eu sou grato a Deus pela sua vida. O senhor é um homem honrado. Quando ele disse isso, uma flecha atinge meu coração. Ele falou umas 2 frases que eu não me lembro. Eu voltei para o quarto. Ele falou umas duas frases que eu não me lembro. Virou as costas e foi embora. Não apertou minha mão, não me deu um abraço. Só disse isso e foi embora. Eu voltei para o quarto. Eu me ajoelhei. E agora Deus estava ouvindo a minha oração. Eu li a Bíblia e Deus estava falando comigo. A palavra de Deus estava fazendo sentido para mim. E agora eu pude dizer o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer com base nisso. Eu sabia que eu tinha que fazer um caminho de restituição, de reparação, para voltar à minha sanidade. Eu sabia disso. E o que tem a ver com a história de vocês? Com a vida de vocês? Foi aqui na IBC, em vários dos encontros, em ministrações públicas, que eu vi a graça alcançando a vida de tantos. Essa igreja perdoando e acolhendo jovens que tinham tropeçado no caminho. E eu vi muitas vezes o Armando abraçando aqui. Eu via nos cultos. Uma nova chance sendo dada a um arrependido e penitente. Eu vi aqui. Isso não era comum nas igrejas que nós pastoreávamos, as igrejas mais tradicionais. A gente recebia até o pecador que ainda não era crente. A gente abraçava esse, mas aquele que caído, né, por estar seguindo a Jesus, mas vacilava na caminhada, esse aí era logo excluído. Mas eu vi a graça se manifestando aqui. Quando se toca o tambor, não se sabe onde o som vai chegar. Foi por conta disso que Deus colocou no nosso coração o sonho de um ministério voltado a cuidado de pastores e suas famílias. E nós recebemos durante 14 dias pastores, suas famílias, né, pastores, esposas, e durante 14 dias um grupo de irmãos médicos, nutricionistas, psicólogos, conselheiros pastorais. Eles cuidam desse cuidado integral, visando dar àquele que perdeu o sentido de vida, ou está cansado, ou tropeçou, caiu, está ferido, uma nova chance, um novo propósito. Onde eu aprendi isso? No meio do povo de Deus, uma comunidade que demonstrou amor, que demonstrou cuidado. Eu vi aqui muitas vezes isso. O Armando me dava o privilégio de assistir a algumas reuniões. Lembra, Marília? Eu assisti a algumas reuniões da diretoria, né? Lá do grupo, chamava staff, né? Do staff. E eu vi ali eram momentos quando eu era ministrado do cuidado de vocês. Um povo que quer deixar um legado de fé tem que reconhecer qual é a sua identidade. É um povo santo, que deve revelar o caráter de Deus.
Esse povo não vai chegar ao propósito de Deus por ele só. Todo o povo precisa de uma liderança. E Deus levantou Moisés como líder, para os tirar do Egito e para cumprir as promessas feitas a este povo. Dar uma terra que prometeu em possessão, que eles deveriam conquistar. Eles seriam uma grande descendência. Deus prometeu isso a Abraão, que ia fazer dele, da sua descendência, como as estrelas do céu, a areia do mar. E que nele, em Abraão, todas as famílias da terra. E nesse povo, elas seriam abençoadas. Nós estamos aqui, porque Deus cumpriu o seu propósito na vida do povo de Israel. E quem Deus usou? Deus usou um líder, Deus usou Moisés para isso. E a segunda verdade que eu quero ressaltar é essa: o líder que deixa um legado de fé. É um líder que mantém um registro de vida, de uma vida com relacionamento com Deus, que ouve a Deus, que sabe conversar com Deus, que sabe contestar a Deus, até dizer assim: mas Deus, como é que tu vais me usar? Eu sou um homem pesado de língua. É um homem que pode dizer assim, quando Deus disse: eu vou destruir esse povo, vou levantar outro a partir de você. Diz: não, Deus, não faça isso não. O que vão dizer de ti? Não faça isso, Deus. Ele pode conversar com Deus. Diz o texto bíblico que Deus falava com Moisés face a face. Esse líder que tem intimidade com Deus, que sabe os propósitos de Deus, que ouve de Deus o que Deus tem para o seu povo, e ele assim faz. Este é Moisés. Diz que não houve ninguém semelhante a ele. Moisés era, antes de tudo, um obediente a Deus, obediente à palavra de Deus. Se essa igreja quer deixar um legado de fé, essa igreja precisa entender também que Deus usa os seus líderes, o líder que Deus coloca aqui, o pastor, para levar o povo aonde Deus quer. E certamente o Armando tem um registro de história dos milagres de Deus ao longo desses 40 anos. Se juntar nós dois, vão ser 80 anos de memória. Vai ter muita memória. Mas eu quero deixar um desafio para você. Você crê em Jesus, você está seguindo a Ele, você é povo de Deus, você tem registro dos feitos de Deus na sua vida, dos milagres de Deus na sua vida. Você conta isso para os seus filhos. O salmista diz no Salmo 41, com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste nos tempos dele, nos dias da antiguidade. Asaf no Salmo 78 diz: escutai o meu ensino, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca, abrirei a minha boca em parábola, proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido, que os nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos seus filhos. Cantaremos às gerações vindouras o louvor do Senhor, assim como sua força e as maravilhas que fez. No Salmo 89, Etan diz assim: cantarei para sempre as benignidades do Senhor, com minha boca proclamarei a todas as gerações a fidelidade do Senhor. Um líder que mantém relacionamento com Deus, que sabe os feitos de Deus. Terceira verdade: o líder que deixa um legado de fé. Ele vive na dependência de Deus e é marcado pelos feitos de Deus. Essas coisas que aconteceram aqui, a vida que é gerada nessa igreja, não é gerada por ação de um homem. Os grandes feitos de Deus estão aqui por conta do próprio Deus decidir agir na vida dessa igreja. Eu estive em alguns momentos em algumas reuniões que havia incerteza. Devemos fazer, não devemos fazer? E eu ficava ali ouvindo. Meu Deus, que desafio grande, como é que vai ser isso? Sabe como é que você vence um desafio grande em cristão? Você sabe como é? Pela fé. Porque se é na sua força, se é porque você tem dinheiro no bolso, se é porque você é inteligente demais, é na sua força, não é a ação de Deus. Quer que seja a ação de Deus? Pela fé, pela fé, pela fé. É assim que Deus faz pelo seu povo. Deus mesmo, em Josué capítulo 24, diz assim: lembre que não foi o vosso braço forte, nem o vosso arco que conquistou. Eu fiz. Deus faz lembrar disso. Preste atenção. O que está acontecendo nesses últimos 20 anos, a palhoça, 20 anos, né? Aqui, 20 anos. Ter uma propriedade, isso é muito fácil. De certa forma. Agora, difícil é ver o que está acontecendo aqui.
prédio sem vida é apenas um monumento, um elefante branco. Mas a vida que brota aqui dentro, gente brincando, praticando esporte, gente reunindo. Eu cheguei aqui, tinha um irmão ajoelhado, ajoelhado. Eu disse, puxa, me deu vontade de ajoelhar do lado dele e dizer, ora por mim aí. Gente ajoelhada, orando aqui pela propriedade. Vida de Deus, vida com Deus, para a glória de Deus. Isso não tem preço. Isso é como? Pela fé. Por fim, quem deixa um legado de fé e inspira outros a seguir a Jesus. No final da sua vida, Josué, aquele homem que ouviu de Deus, seja forte e corajoso, aquele homem que recebeu de Deus a promessa de que o Senhor estaria com ele, assim como esteve com Moisés, aquele homem que Deus exortou várias vezes, que ele não temesse. Deus disse, pelo menos 3 vezes, seja forte e corajoso. Ele consegue cumprir a missão de Deus, ele vai pela fé, e como diz o autor aos Hebreus, ele vai conquistando pela fé, e ele tem lá Raabe pela fé, né, na história lá dos Hebreus, e ele está nesse processo, vendo os feitos de Deus. No final da sua vida, ele chama o povo e diz assim, vocês têm uma opção hoje, eu já fiz a minha, vocês podem fazer uma escolha. Vocês podem decidir se vão seguir aos ídolos, ou vão seguir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se você notar, no final daquele capítulo 24, diz assim que todo o povo decidiu, fez a opção de seguir ao Senhor. Ele disse, nós serviremos ao Senhor nosso Deus. Nós serviremos ao Senhor. Versículo 24, tá? Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos. Versículo 31. Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por eles. Você imagina? Vocês continuando servindo a Deus? Os filhos de vocês continuarem servindo a Deus? Deixar um legado, quer dizer assim, nós vamos mostrar os feitos de Deus, para que os feitos de Deus sejam celebrados na vida dos que estão aqui hoje. Nós vamos ser uma inspiração para os que estão aqui hoje. Mas nós vamos também preparar a próxima geração para que eles digam, nós vamos fazer como os nossos pais. E eles vão olhar para trás e dizer, nossos pais fizeram assim, e nós vamos fazer, nós vamos seguir ao Senhor, nós vamos servir ao Senhor. Esse é Deus, é o Deus de Josué, que inspira o povo. Eu quero terminar, vou pedir que a equipe venha aqui, o Vladimir vem. Eu quero terminar essa meditação. Eu falei para vocês que a história dessa igreja tem a ver com a minha vida e com a restauração da minha vida. Essa igreja é um milagre de Deus para mim, assim como o povo de Israel. Assim como o povo de Israel que evidencia os milagres de Deus. Eu hoje estou aqui porque Deus fez um milagre na minha vida de não me permitir morrer, tirando minha própria vida, nem me permitir morrer quando tentaram tirar minha própria vida. No ano de 2013, quando eu sonhava em começar esse ministério, eu fui compartilhar num retiro de pastores no congresso, eu fui compartilhar o sonho de um ministério de cuidado a pastores. A casa onde eu estava foi assaltada, 3 assaltantes entraram, eu acordei às 2 horas da manhã com alguém arrombando a porta, e eu pulei, quando eu pulei já levei um tapa, né, e ele vai para o chão, me amarrou feito um animal, botou uma arma na minha cabeça, me ameaçou de morte o tempo todo, eu fiquei aterrorizado ali, e ele disse que ia me matar. Mas Deus, na sua graça, me fez lembrar de um texto que eu tinha pregado na terça-feira, não fique com medo, esses 2 tições fumegantes voltarão pelo mesmo lugar que ele for. Eu comecei a orar e Deus fez com que eles saíssem. E Ele me permitiu viver. Eu fui para aquele congresso, compartilhei meu sonho. Mas eu desenvolvi uma doença chamada transtorno do estresse pós-traumático. Tive que tomar remédio, fiz tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico para vencer aquele trauma. Deus usou a igreja do Senhor para me amar e eu ser cuidado. Deus usou as dinâmicas espirituais, a Bíblia, a oração, o louvor. Deus usou a vida comunitária para me restaurar. E num dia onde eu estava profundamente abatido, ainda sofrendo com os transtornos, Deus ministrou ao meu coração esta canção que eu quero que você cante conosco, se você conhece.
que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eu quero me dirigir a você que veio a esta celebração, a este culto, e
e que você ainda não passou pelo maior dos milagres, que é ter a sua vida transformada, o presente da vida eterna, ser regenerado em Cristo, passar pelo novo nascimento, ser justificado, experimentar o poder de Deus transformando você de uma vez por toda, lhe tornando filho de Deus. Se você ainda não passou por esse milagre, Jesus, o Senhor da igreja, está aqui. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó está aqui. Ele é o Senhor soberano. Ele te ama. Ele não quer que você morra em seus delitos e pecados. Jesus veio para te dar a salvação, para fazer um milagre na tua vida, fazendo com que você se tornasse filho de Deus. Se você ainda não tomou essa decisão, mas quer hoje à noite entregar sua vida a Jesus, erga sua mão, erga sua mão. Eu quero lhe conhecer. Há alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus? Há alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus? Se você quer fazer isso, erga sua mão. Nós queremos orar por você. Eu não consigo ver aqui. Eu quero fazer um segundo apelo aqui. Talvez neste lugar tenha alguém que os meus irmãos em Cristo ainda não entenderam, que ainda não entendeu que sua vida pode ser um milagre nas mãos de Deus, para alcançar a outros, para transformar outros, usando seus dons e talentos, usando aquilo que Deus lhe capacitou para edificar a igreja e para que o nome de Deus seja glorificado. Este é o dia de você se levantar e dizer: Senhor, eu não me conformo em apenas ter experimentado o milagre da vida eterna. Eu quero que o Senhor faça da minha vida um milagre, que o Senhor me use para a transformação de outros, que o Senhor me use para a proclamação do Evangelho por onde eu estiver, que o Senhor me use para ser um investidor na obra, que o Senhor me use de uma forma ou de outra, mas eu quero que o Senhor faça da minha vida um milagre. Meu irmão, se você quer deixar uma herança de fé como membro dessa igreja, você precisa se levantar do seu lugar, se dispor e ter um coração de servo, doador, e dizer assim: eu vou fazer da minha vida um milagre para a honra e glória de Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.